1818, peut-être un peu avant. C'est une époque tragique pour la Suisse. C'est la fin de l'épopée napoléonienne et les gens vont littéralement souffrir de la faim. On a des témoignages dans le canton de Fribourg, par exemple, où le préfet dit « mais qu'est-ce qu'on va devenir ?» Les gens commencent à manger de la viande de chevaux crevés. Como eu imagino a Suíça que é um país gelado. Eu acho que seria um país, um povo russo igual a gente, sei lá. É a sensação de ser descendente suíço, para mim, é um pouco vazio, né? Porque a gente não conhece nada sobre a Suíça, a gente não conhece nada sobre as pessoas que tem lá. Então, assim, para mim é um pouco vazio, agora não sei para ele. Para mim também é assim, a sensação de você não conhece as suas origens, né? Porque a gente conhece até um certo ponto, né? Claro que a gente nunca vai conhecer a história toda, que é quase impossível. Em 1818, movidos pela miséria, 2.000 suíços abandonaram suas terras para tentar refazer suas vidas no Brasil. Hoje, na região de Nova Friburgo, os Auverney, Turler, Bon, Monerá, Boechat são alguns dos seus descendentes. Sabemos que és verdadeiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Josias Antônio Auverney. Manuel José Auverney. Vocês sabem quantos Auverney estão aqui, né? Margarida sabe. Quase todos é Auverney. Como é que é? Como que se chama? Adalcir João Auverney. Você sabe quantos Auverney tem nesse Vale de Benfica? Meu filho de Deus, sei não. Não sabe. Não sei. Ah, isso aqui era só Auverney mesmo, né? Hoje que já está misturando um pouquinho, porque aí partilhando tudo, né? E você tem quantos filhos? 10. E tem netos? 26 netos e 16 bisnetos. E uma tataraneta já. Jean-Nicolas Auverney, sua esposa e seus 7 filhos chegaram no Brasil dia 30 de novembro de 1819, 80 dias depois de uma trágica travessia a bordo do navio Urânia. 107 dos 437 passageiros morreram durante essa viagem. O meu pai, ele falava que o pai dele, o avô dele, falava que eles eram de lá, né? Então, que veio para o Brasil e aí foi ficando, aí foi gerando, né, mais geração. E ficou aquela saudade, né, da Suíça, porque uns anos atrás era difícil, né, voltar, né? Então, veio de lá e ficou por aí, né? Aí ficou aquela lembrança, né? Aí passava pra gente. A gente não tinha muita coisa para lembrar, porque a gente era novinho, mas sempre ficou gravado, que eles vieram de lá e a gente ficava pensando, mas será como é que seria a Suíça? Como é que... A gente ficava, assim, querendo entender como é que podia ser, né? Tão longe, o povo vir para cá e... Aí aquilo dá uma lembrança na gente, né? Tem roça na Suíça também? Tem. Tem? Ah, então eu acredito que deve ser
por aí, né? Deve ser igual. Eu gostava de conhecer lá um pouco da roça lá. Só para saber como é que a vida aí da roça não é ruim, não, é boa. Porque a gente vai a hora que quer, volta. A gente é dono da gente, sabe? Pô, quero fazer isso, eu vou fazer. Ninguém vai falar que não. Fico muito contente, gosto demais da cor da roça. Se eu sair da roça, eu tô doente. Não posso. O Brasil, o Rio de Janeiro, por exemplo, era muito mais uma cidade africana na época do que uma cidade europeia. Então, por questões geopolíticas, por questões de povoamento, para se confrontar com as colônias espanholas, D. João VI decidiu povoar, né, o Reino do Brasil. No caso, era Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, né? E mudou a política até então vigente, que proibia a entrada de estrangeiros não portugueses, e passou então a admitir estrangeiros, no caso, principalmente suíços, né, a partir da proposta feita por Gachet, à corte brasileira. Monsieur Gachet achève sa période, comment dirais-je, napoléonienne, lui aussi. Il était un monsieur là-bas, à Naples, avec le beau-frère de Napoléon, et puis il revient à Fribourg, et il essaye de s'installer à Fribourg, mais tout à coup, il a l'idée de partir au Brésil et d'organiser une émigration de Suisse au Brésil. Gachet, no meu entendimento, era um aventureiro. Há até uma história muito romântica sobre ele, dizendo que ele havia sido prisioneiro de piratas barbarescos, mas isso ele inventou. Na verdade, Gachet forjou uma biografia romântica. Le départ, c'est Estavayer, c'est une fête. Hein? Grand-messe, fanfare, bénédiction de l'évêque. Mais en réalité, toute cette émigration, d'abord en Europe, et puis après sur les navires, c'est vraiment une série d'épreuves énormes qu'ils vont rencontrer. On va les appauvrir, parce que les sédentaires, les bistrots, le long du voyage, vont toujours augmenter les prix, et puis ils vont s'affaiblir, et puis dans ces marais, ils vont commencer à mourir. Alors, sur 2000 Suisses qui partent, il y en a 400, je crois, 11, enfin le quart qui va décéder, et c'est au fond pire que les vaisseaux des négriers qui partaient d'Afrique. Há uma mortalidade ainda de mais de 100 indivíduos nos primeiros 3 meses de adaptação ao Brasil, e as condições que eles encontram em Nova Friburgo não eram as melhores condições, ou pelo menos não era aquilo que eles esperavam encontrar através das cláusulas contratuais. Quer falar um pouquinho primeiro? Não, pode começar. A nossa vida. A gente é sempre a mesma rotina, né? Se levanta de manhã, 5 horas, eles vão fazer o pão deles, aí a gente sai, vai trabalhar, fica o dia inteiro, aí volta. É assim, nossa rotina todo dia é isso. Aí nos domingos a gente vai à celebração, depois a gente vem para casa, almoça, descansa. Sempre é assim, não tem muito o que fazer aqui também, né? De casa para o trabalho, do trabalho para casa. É. Eu não... Se eu for desse lugar
Assim, é bonito, é gostoso, é bom de morar por não ter tanto perigo, mas também fica muito longe das coisas, né? Fica muito longe de tudo. Tudo que você precisa, você tem que sair daqui para ir buscar Lumiar, para buscar São Pedro ou para ir a Friburgo. Então é bem cansativo. Para mim, nasci, fui criado aí, para mim, sabe, não me vejo morando fora daí não. Já saí uma vez e não me adaptei não, ela também não se adaptou. Morar numa comunidade só entre família, né? Eu acho que é muito bom, porque você conhece os avós, você conhece o antepassado da sua família. É uma infância que eu tive de brincar com meus primos, de soltar pipa, bola, gude. Brincadeira de infância, você ter aquele contato assim com o seu familiar, nossa, é muito, muito bom, muito prazeroso. Trabalhar fora também é bom, porque também você tem que crescer, né, na vida, você tem que não ficar fechado totalmente em um lugar, você tem que crescer mentalmente, tem que crescer para conhecer outras coisas também. Você tem que pensar o que acontece no mundo, como que é o mundo lá fora, como que é a Suíça. Gosto muito de embalar sutiã, gosto de trabalhar aqui, né? Muito bom. Acho que é um foco maior que aqui de Nova Friburgo é a lingerie, né? É o que se expandiu, né? No nosso lugar. Ela é lingerie, confecção, muito bom. Tinha uma grande fábrica que se chamava Ipu. Era uma ótima empresa, né? Mas, infelizmente, fechou, né? Fechou parcialmente, mas era uma fábrica muito, muito boa, assim. Os alemães vieram dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial, eles ficaram detidos no sanatório naval, lembrando que ali não era uma base militar, era um local que os militares curavam, né, local para curar a tuberculose, o beriberi, e eles ficaram ali. Só que eles, como a gente já tinha assim, alguns alemães empresários que estavam instalando um complexo industrial aqui em Nova Friburgo, Júlio Zarp, Maximilian Falck, Otto Siemens, eles precisavam de uma mão de obra técnica. Então eles utilizaram esses alemães que estavam detidos no sanatório naval para preencher os cargos técnicos dentro da indústria. Nova Friburgo começa sua industrialização a partir de 1917, graças aos imigrantes alemães. Rapidamente, os suíços seguiram seus passos. Tanto os imigrantes alemães como os suíços, eles se aculturaram. Eles adotaram um modo de vida totalmente brasileiro. É muito difícil você encontrar assim, um resquício da cultura alemã aqui em Nova Friburgo e também na região.
ser o verdadeiro criador dessa empresa. Né? Mas ele é depois. Quando você criou isso, foi quando? Nos anos 60. Nos anos 60. Então, hoje você fala... 64. Não, começou a fábrica em 64, então. Mas é nos anos 60. Você começou antes, não? Bem antes. Antes, depois ele registrou à mão. Os Turlers de Jaun, na Suíça, embarcaram no navio As Duas Catarinas no dia 12 de setembro de 1819. Seus descendentes formam hoje uma dinastia industrial em Nova Friburgo. Os alemães instalaram as primeiras usinas e onde começou a produzir a energia para Friburgo. E com isso, porque na verdade os suíços foram mais para a agricultura. Depois, nos anos 40, mais ou menos, anos 30, que começaram a voltar para Nova Friburgo. Então, onde começou as empresas? Que meu pai veio, começou em construção civil, Tio Donato, o pai do Reinaldo, uma indústria com a Turleflex, trabalhando, produzindo peças. Todo ano, os Turler organizam uma grande festa na qual participam mais de 100 integrantes da família espalhados por todo o Brasil. Veio então Pierre Antoine Turler e Marie-Thérèse Chenot. Chegaram aqui com mais 6 filhos e a partir daí, eu acho que o clima tropical ajudou e a família progrediu muito e cada família que se casava mais 10 filhos, mais 10. Então foi uma programação geométrica, muita gente. Hoje a família tem mais de 5 mil espalhadas pelo Brasil. Très bien, c'est toute la vallée. Tout ce qu'on voit ici, c'est sur la commune de Jaun. Et puis la commune encore de l'autre côté jusqu'au lac Noir. Aqui estamos no ponto onde vemos muito bem a comuna. Tudo que vemos deste lado é a comuna de Jaun e da outra parte é o que vai sobre o lago Noir, o lago Negro. Ah, sim. Onde tiramos o Schwimberg. Jaun, en français, c'est Bellegarde, tout au bout de la Gruyère, la patrie des Turlers, que nous avons choisi d'accompagner. La montée à l'alpage, signe des temps, se fit en voiture. Les armaillis, pourtant, au bout du chemin, étaient authentiques. Pour les Turlers des tropiques, ils avaient préparé dans le chaudron la vraie soupe de chalet, faite de lait, de fromage, de pâtes et de légumes. Tenez, ce noirou à moustache, il s'appelle Turler. Il n'est pas loin des pâturages de ses ancêtres. A minha viagem foi muito emocionante, porque até esse presente momento eu não tinha muito aprofundado da origem da família. Chegando lá, eu fui na comuna de origem, que é em Jaun, Bellegarde, e eu trouxe até um pouquinho da terra que eles me deram lá do cemitério. Ça c'est Reinaldo maintenant. C'était en quelle année, ça? 81. Ah, 81. Il était jeune. Alors, moi, je ne suis pas un Turler, mais ça me fait plaisir d'être avec les Turlers aujourd'hui, puisqu'à l'époque, quand il y avait la première rencontre des Turlers à Fribourg, comme tu as dit, Clarisse, moi, j'étais syndic de la commune de Jaun, et puis j'étais invité à cette rencontre à Grangeneuve. C'est là que j'ai rencontré la première fois ce Reinaldo Turler. Qui est ton cousin, voilà. Ouais. Ça me fait grand plaisir de voir des Turlers que je ne connais pas. Et puis, il paraît que vous habitez Fribourg. Tout à fait, oui. Voilà, vous êtes venu à Fribourg du Brésil ou bien? Daniel, hein, vous s'appelez, moi je m'appelle Clarisse. Effectivement, ça fait 34 ans que j'habite à Fribourg et on ne s'est jamais rencontrés. Voilà. C'est aujourd'hui. Oui. Hein.
et c'est jamais trop tard, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes vraiment suisse ou bien vous êtes brésilienne encore ou bien comment est-ce que vous êtes Moi, je suis d'origine brésilienne, mais j'ai obtenu le passeport suisse. Oui. La Suisse, pour moi, ça sera pour toujours mon deuxième pays. Oui. Mais je garde quand même mes origines brésiliennes. Oui, oui. Ma mère est venue du Brésil en Suisse et a rencontré un Portugais en Suisse. Et le fait de pouvoir dire ça, moi, je trouve magnifique parce que c'est de se dire qu'au tout début, c'était en Suisse, puis ensuite, une femme du Brésil qui se dit « je vais voyager en Suisse », puis je me retrouve là. Moi, je suis très fier de pouvoir discuter de ça avec mes collègues. Clarice e Marisa nasceram em Nova Friburgo. Com 20 anos de idade, foram viver na Suíça. Elas voltam frequentemente ao Brasil, principalmente durante as festas da família Turler. Eu fui a primeira a partir, nunca tinha saído da minha casa para ficar na casa de uma colega, dormir na casa de um tio e saí assim, ó. E tive que ficar 3 anos sem ver meus familiares, que foi a necessidade da época. 3 anos. Foi difícil, é verdade, mas eu não regreto, não me arrependo de nada. Desde o início da minha partida até agora. Eu cheguei em 88 através da minha irmã que me levou para viver com uma família, a cuidar de um menino e de uma cachorrinha. E a partir dali, dessa família, não necessitavam mais da minha ajuda. Parti a trabalhar num restaurante, tudo sendo clandestina ainda. Conheci meu esposo também nesse restaurante, onde começamos uma vida juntos. Ele também clandestino, português. Eu me integrei completamente desde o início. Não foi fácil, porque eu só falava alemão e o português. O francês tive que aprender na Suíça mesmo. E eu não fiquei satisfeita só de ter o permis. Eu quis realmente ter o meu passaporte suíço. Tive que fazer um exame muito grande, estudei durante 2 meses toda a política da Suíça, os cantões, lagos, tudo. Tinha que saber tudo na ponta da língua. Eu hoje me sinto mais suíça, não há dúvida. Me adaptei em todos os sentidos. Sou bem recebida lá, sou integrada né? Completamente, né? E no Brasil me sinto também em minha casa, só com essa dificuldade dessa readaptação de um outro sistema, de uma outra burocracia. Eu tenho imenso prazer de voltar ao meu país, pisar na minha terra, ver meus familiares, escutar os meus brasileiros falarem, e esse brasileiro puro falando, né? Mas viver, não dá. Já são 26 anos fora do país. A mentalidade muda, mesmo que você não queira, a mentalidade muda. Henri Bolo não chega no Brasil com a migração de 1819. Ele era genebrino. Em 1826, com 20 anos de idade, ele decide vir para o Brasil, para se tornar fazendeiro. Uma vez aqui no Brasil, aí sim, ele se casa com uma imigrante de 1819, tem 4 filhos com ela e fica viúvo. E se casa uma segunda vez, também com uma imigrante. Com ambas, ele deixa uma vasta descendência.
A gente tem orgulho, né? Eu tenho orgulho de pertencer a uma família, né? A família é bom. E isso aí, o nosso pai sempre nos pôs a par de tudo, de como era. E depois também por intermédio do Henrique, que começou a aprofundar, né? Sobre a família, né, Henrique? Pesquisa, e né? Bastante pesquisa, nos mandava livros, né? Mas se não fossem vocês conservando aquele material todo, nós não saberíamos nem a terça parte da história da família. A gente perguntava aqueles quadros, que quadros são esses, de quem? A gente sabia que a família é bom, era descendente da Suíça, isso aí. Isso aí e ponto final. O Henri Bon havia guardado essas cartas todas, toda essa correspondência que ficou num armário aqui durante mais de 100 anos, não é? E o tio Neco permitiu que eu trabalhasse esse material. Mon frère, j'ai bien reçu ta chère lettre du 13 février 1827. Je te suis très reconnaissant. Os negros estão a um preço louco, eles valem 2.000 francos cada. Fala-se muito na abolição da importação. O projeto é humano e isto daria muitas honrarias aos que pretendem executá-lo, mas que o bom Deus nos preserve dele. Com alguma ironia, o Henri Bon se confessa um escravocrata através dessa correspondência. Uma carta de Jules, falando sobre a realidade genebrina. Tu verás que nossa Geneva está, em particular, governada por um homem só, James Fazy. Ele colocou abaixo o antigo governo e, hoje em dia, este homem faz aos católicos tudo o que eles querem. O nosso passado conservador, moral, honesto e no coração da população está sem força e baixa cabeça. Jules Bon. C'est la révolution radicale. Le chef incontesté des révolutionnaires, c'est James Fazy. Il appelle les masses au combat de rue. Il dresse la population contre les troupes gouvernementales. Et l'épreuve de force commence. La bataille éclate. Fazy est vainqueur, c'est le coup de balai. Le 7 octobre, le Petit Conseil quitte l'hôtel de ville sous les lazzi d'un peuple rigolard, satisfait de sa victoire, heureux de chasser des autorités jugées antidémocratiques. Finalement, après 200 ans, c'est vraiment l'histoire d'une émigration réussie. Bien sûr que les débuts ont été difficiles, les débuts ont été tragiques, mais après, les Suisses se sont terriblement bien adaptés à Nova Friburgo. Que os imigrantes não vêm para o Brasil trocar 6 por meia dúzia, né? Eles vêm aqui para fazer riqueza. Então, quando colocaram os colonos suíços em lotes coloniais, eles disseram, vocês vão plantar milho, feijão? Não, nós queremos plantar café, nós queremos ter bastante terras, vamos utilizar a mão de obra escrava, vamos exatamente seguir o caminho daquilo que dá dinheiro no Brasil, né? Então, por isso, eles foram bem-sucedidos. Os Monerá encarnam muito bem esse sucesso. Chegaram ao Brasil em fevereiro de 1820 sem recursos, depois de 122 dias a bordo do navio Camilos. Enriqueceram com o cultivo do café. Essa fazenda sempre encantou pela beleza, né? Um bosque de fruteiras, 200 mangueiras plantadas pelo meu bisavô, 170 jabuticabeiras. Então você ficava perdido na jabuticabeira, né? Você subia só de 5 2 barrigas quase. Então isso aqui para criança era um paraíso. Eu vinha às vezes com 8, 9 anos, eu vinha de bicicleta com 2, 3 primos a mais, vinham de bicicleta com a mochilinha para poder vir tomar banho de cachoeira, passar o fim de semana aqui. Às vezes nosso pai não estava aí, às vezes
comendo goiabada fim de semana com pão para poder ficar, só para não poder ir embora. A gente fazia qualquer negócio para não sair daqui. Então chegava no domingo à tarde, era aquela tortura ir embora daqui, né? A aquisição, né, a compra da Fazenda Santana foi em 1900. Essa fazenda pertencia ao Barão de Cantagalo, era um barão muito forte na época. Ele chega a produzir nessa propriedade em Santana 1.500.000 pés de café e chega a ter, na época do barão, 295 escravos. Uma grande fazenda tinha 80 escravos, 400 a 600 mil pés. Santana tinha 3 vezes mais a produção de qualquer outra fazenda grande naquele momento. Só que com a abolição de 1888, o barão fica sem a mão de obra. Então ele entra em decadência. Essa decadência gerou a dívida e ele recorre ao José Monerá. Só que o José Monerá percebe naquele momento que a situação dos filhos dos herdeiros do barão era muito complicada. Olha e vê que é uma situação de alto risco, uma situação de alto risco. E logo após essa fazenda, um tempo, ela vai a leilão e ele arremata essa fazenda no leilão. Então, ele acaba adquirindo a Fazenda Santana de outra maneira. Essa fazenda representa para mim uma paixão muito grande, um amor muito grande. E o moinho é o marco da superação, porque é um moinho que estava completamente deteriorado, já não funcionava há muitos anos, com peças esparramadas pela fazenda. No momento que a gente consegue juntar essas peças e botar esse moinho com a moega, com todo o seu funcionamento originalíssimo, não tem uma peça de fora, tudo dele mesmo, original, e uma peça que está funcionando e da onde saía o alimento de todos os escravos, dos barões aqui que se alimentavam. O amido, o milho, saía as canjiquinhas, tudo saiu daqui. É a primeira vez que Renato Monerá vem na Suíça. Ele veio conhecer seus primos em Vermes, onde vivia seu antepassado François Xavier antes de emigrar. Bonjour, je vous présente Renato Monerá. Muito prazer. Enchanté. Il parle malheureusement pas le français. Enchanté. Donc je vais. Buongiorno. Bonjour. Enchanté. Cousin du Brésil. Oh là là. Primo Monerá. Prazer. Voilà. Comment va? Muito prazer, muito prazer. On est allé dans la cena où vous... Mas eles foram em Santa Ana, mas não te conheceram, não? Não. Je lui explique que vous êtes allé au Brésil en 90, mais que vous n'avez pas fait sa connaissance. Ah non. Renato, je vais te montrer ici le journal du Jura et du canton de Berne de l'année 1818, où on raconte ici toute la saga des Monerá, avec d'autres jurassiens qui se sont expatriés à l'époque au Brésil. On sait qu'ils ont beaucoup souffert déjà avant d'arriver à Bâle, avant d'arriver à Rotterdam. Pendant le voyage, il y a beaucoup de jurassiens qui sont morts. On sait qu'au début, la toute première année, ils avaient de l'argent, ils recevaient de l'argent de la part du roi, mais après, ils ont été pendant au moins une année où ils n'avaient pratiquement plus rien du tout. Et puis il y a des gens qui étaient vraiment en pleine misère. Alors la veille de partir au Brésil, on a été
dire à notre belle-mère, à la maman de Fidèle Averne, qu'on allait au Brésil. Et elle nous a dit « Oh, je corresponds avec une dame, Nazareth Monra, de Nova Friburgo. Vous la saluerez bien, vous voulez sûrement la voir. » Ils avaient tous des badges. On était sur la place de la laiterie, là, à Nova, que les Fribourgeois avaient déjà construit. Et puis tout d'un coup, on voit une petite dame qui nous donnait le bras, puis nous disent bonjour. Moi, je regarde le badge, et puis je vois Nazareth Monra. Mais je ne sais pas si j'ai eu un flash comme ça. J'ai dit, c'est vous qui correspondez avec Maria Monra Averne. Ah, mais mon amie Maria, mais c'est merveilleux depuis des années. Elles se sont jamais vues. Oui, puis moi, je la regarde comme ça. Madame, je suis son fils. On s'est pris comme ça, et puis j'avais une deuxième maman au Brésil. Je suis comme toi, je suis tout émotionné. Non, mais c'était terrible. Bon, ouais, le Brésil, c'est pas la pauvre à côté. Non, Fribourg e Nova Friburgo se ignoraram durante 150 anos. A partir de 1973, devido ao livro de Martin Nicoulin, as duas cidades se redescobriram. Quand je vais à Nova Friburgo, je suis très frappé. Bien sûr, qu'est-ce que je fais? La première chose, je vais dans les cimetières et je vois des noms suisses. Je prends le bottin de téléphone et je me rappelle de 2 noms que j'ai vus. C'était Feuilly et puis c'était Jacou. Et puis, je discute avec les gens. Et là, je réalise vraiment que ces descendants de Suisses, eh bien, ils ont oublié. C'est comme un trou de mémoire qu'on peut expliquer avec la tragédie. Et ils se disaient, ceux qui étaient de la Suisse alémanique, allemands, et ceux qui avaient une consonance française se disaient français. Après la parution de mon livre, eh bien, en Suisse, il y a une fin, il y a un intérêt. Et puis là, on décide de faire des rencontres. Imaginez le premier voyage de 77, j'étais un peu le porte-drapeau là, où nous sommes plus de 400 personnes à défiler à Nova Friburgo. C'est le 17 novembre 1977, c'est vraiment les retrouvailles. Et là, c'était extraordinaire. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Nelson, eu trabalho na Fundação Dom João VI. A partir de agora vocês vão me ver com mais constância aqui, nessa escola. Por quê? Vamos estar, a partir de agora, implantando um projeto chamado Promemória Digital, que é um projeto que lida com tecnologia. Todo mundo sabe da imigração suíça, que foi feita para o Brasil, não é? De onde que eles saíram na Suíça? Está lá o pontinho, eu estou na Suíça, e essa aqui é o lago chamado Estavayer-le-Lac. Foi daqui que os suíços partiram. Esse aplicativo que vocês estão vendo aqui, que é muito bonitinho, legal, vai portando o mapa, vocês é que vão fazer, não sou eu. Então vamos ver o segundo ponto. Depois que eles saíram desse lago, eles atravessaram uma região chamada Thiele. Está aqui. Vocês vão assistir aqui o que os suíços viram há 200 anos atrás. Essa é a visão dessa região hoje. Algum de vocês tem descendência suíça? O nome? Monerá, Borer. Eu sou Borer. Meu tataravô viajou num cantão na Suíça chamado Jura Bernois, que veio para cá.
Seu sobrenome é? Kailane Ngotti Rimes. Rimes. Você é uma descendente suíça. Sabia disso? Não. Você é uma descendente suíça. Minha mãe, ela sabe um pouco sobre Suíça, sobre a viagem dele, sobre o sofrimento do filho morto. E também a minha avó não gosta de falar muito, e ela já morou lá 3 anos, ela tá querendo voltar, que ela mora em Campo do Coelho. E ela não gosta de falar muito disso porque o filho dela morreu. Aí, significando a história dos suíços, do filho morto. Um dos intuitos desse projeto é levar a história de Nova Friburgo para dentro da sala de aula e fazer com que as crianças conheçam, na sua essência, o que é essa história, né? E assim possa fazer com que isso permaneça. Alors 2018, c'est vraiment l'occasion de se remémorer cette aventure des Fribourgeois il y a 200 ans, cette aventure assez folle de partir ainsi dans l'inconnu comme pauvres, partir vers l'Eldorado d'une certaine manière, de fuir la pauvreté. Et en 2018, les Fribourgeois, en particulier les jeunes Fribourgeois, peuvent se réapproprier cette histoire, peut-être en miroir, en se disant qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont terre d'immigration, c'est eux qui reçoivent le pauvre venu d'ailleurs. Et ça, c'est tout l'intérêt de cette fête et de cette commémoration de 2018. Esses 200 anos são uma boa ocasião para reativar os laços que foram se enfraquecendo entre as duas cidades, apesar dos vários encontros oficiais. Les autorités du canton de Fribourg, des vœux qui se traduisent en musique. Mon regard a été complètement changé par, je dirais, tout ce qu'il y avait autour de cette émigration de 1818-19, parce que je me suis rendu compte que les migrants qui viennent chez nous aujourd'hui, et ils partent parce qu'il y avait les mêmes conditions qui ont poussé les Suisses à partir à l'époque. L'histoire commence curieusement avec un refus d'accueillir un centre pour requérants d'asile qui devraient retourner dans leur pays. Et nous avons voulu montrer avec quelques amis que ce canton était aussi un canton d'accueil et non pas seulement un canton de refoulement. Et nous avons créé une fondation qui a réuni une centaine de familles qui ont accueilli plus de 100 personnes. Et c'est à cette occasion-là qu'une famille de réfugiés kurdes irakiens a décidé de venir vivre chez nous. Et nous les avons accueillis avec un immense plaisir parce qu'ils nous ont beaucoup apporté. C'est dans cet endroit qu'ont vécu les 3 Kurdes irakiens que nous avions accueillis. Le papa Reza, la maman Nilufar et le petit Ryan qui n'avait pas tout à fait 2 ans. Ils ont dormi ici dans ce lit qu'on nous avait donné et nous avons modifié ce qu'on appelait le carnot de cette famille en enlevant les tables. Ici, on voit une séparation jour-nuit qui leur permettait d'avoir une vie à peu près normale. Et on voit qu'il reste ici la chaise d'enfant. Et puis la table de billard, elle servait de table de la cuisine, de table à manger. L'histoire de l'immigration, c'est ça. Ce sont des gens avec un peu d'argent, mais surtout riches
de leur personnalité, de leur courage, de leur volonté. C'est pour ça que je respecte, mais vraiment, tous les réfugiés du monde. Quand on voit tous ceux qui doivent fuir leur pays parce qu'il y a la guerre, d'un côté on comprend qu'ils partent depuis leur pays, mais il faudrait qu'ils puissent rester chez eux. Il ne faudrait pas que trop de gens arrivent en Suisse. Il faudrait que... Moi, je ne sais pas comment dire, mais la Suisse doit se défendre aussi à l'extérieur. Puis, voilà. Quando eu vejo a situação do mundo atualmente e remonto à vinda dos nossos ancestrais, eu vejo que as pessoas, quando estão numa situação de conforto, ela não consegue se colocar no lugar daquele que precisa ter um colo para ser amparado, ter um canto. Quando eu falo do imigrante, eu sempre me emociono. A situação da imigração como um todo, a nível internacional, é uma situação delicada, né? Porque você chegar na terra do outro né? E que querer usufruir do que foi produzido naqueles anos todos para aquele país, é uma situação difícil para quem está chegando e para o governo, né? Porque tem que ter uma habilidade muito grande para que essas duas partes consigam se integrar e se aceitar e se ajudar. O que seria o imigrante? O que teria, de alguma forma, o imigrante de 1819 em paralelo com o imigrante de hoje, né? Guardadas as peculiaridades, né? Eu acho que o imigrante ele é movido pela esperança. É movido pela esperança, mas, ao mesmo tempo, é paradoxal, mas é movido também por uma frustração. A frustração de não ter podido realizar no seu espaço, no seu território, na sua pátria, aquilo que ele desejava. Je pense que le canton de Fribourg serait beaucoup plus riche s'il trouvait davantage de résonance et de mise en commun avec ce qu'on a vécu à l'époque. Et moi, je pense que ce canton qui est en pleine mutation aurait tout intérêt à relier de nouveau des liens avec Nova Friburgo, avec Baradero, avec le Chili, avec tous les endroits où les Fribourgeois sont partis à l'époque parce qu'ils avaient faim, comme les réfugiés d'aujourd'hui ont faim. Talvez uma das nossas contribuições para o mundo, né, com todos os problemas que nós temos, é que não existem guetos étnicos no Brasil. Nós não podemos considerar assim que exista um bairro judeu, um bairro árabe, um bairro essencialmente boliviano, um bairro latino. Os vários grupos se intercambiam, com todos os problemas. Existem problemas em relação às minorias, existe racismo, é uma coisa abominável, mas existe. No entanto, de alguma maneira, ainda persiste a possibilidade de que os vários grupos no Brasil subsistam com uma certa harmonia, né? Essa harmonia ela é solapada pela desigualdade social brutal que nós temos. Mas se nós superarmos essa desigualdade social brutal, talvez nós consigamos oferecer ao mundo, né, essa possibilidade, né, de que os diferentes podem conviver